Iniciamos a gravação, já estamos gravando, graças a Deus. Então vamos a uma oração e começamos. Senhor, muito obrigado por essa noite de estudo, nos abençoa a cada um de nós e que esses estudos produzam frutos, ó Deus, da nossa caminhada, nos ajudem e nos forjem para que ao enfrentarmos o dia a dia da vida, Senhor, anunciemos o Teu Evangelho com mais ousadia. Nós oramos agradecidos, nos lembramos da Cecília, esposa do Lisandro que operou, também nos lembramos do Joaquim, pedindo a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Eu vou começar com uma pergunta. Por exemplo, a gente falou a semana passada, quando a gente falou de missão, nós falamos, eu lembro que à época, o Joaquim falou o quanto estava difícil falar de Jesus nos dias de hoje, né? Por conta desse mundo que a gente vive. E a gente entende que a gente está numa missão, a igreja tem uma missão a realizar, a missão não é da igreja, a missão é Deus quem está salvando o mundo, o pecador, é Deus quem está restaurando todas as coisas, nós, igreja, nos associamos a Deus, né? A gente entra na missão de Deus e vai trabalhar pela missão de Deus. Mas uma pergunta que eu deixo para você refletir e pensar é: quando eu anuncio o Evangelho, vou fazer uma pergunta pessoal assim, quando eu anuncio o Evangelho, essa pergunta se divide em dois. Que Evangelho eu estou anunciando e quem está pregando? Duas perguntas nesse enunciado. Quando eu anuncio o Evangelho, que Evangelho é esse e quem está pregando? Por que eu pergunto que Evangelho é esse? Porque anunciar o Evangelho não é a tentativa de convencer a outra pessoa que a minha religião está certa. Por exemplo, nós temos situações hoje em dia, em comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, que grupos evangélicos ateiam fogo em casas, em centros de umbanda e coisas desse tipo. É uma guerra religiosa, mas que não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu tento convencer a pessoa que a religião dela está errada e a minha religião está certa, eu olho para isso e penso, ele não está anunciando o evangelho de Cristo. Se o evangelho que a gente entende nas Escrituras é o anúncio de que Deus está reconciliando consigo todas as coisas através de Jesus Cristo, que a morte e a ressurreição de Cristo é a nossa esperança de vida e o perdão de Deus para nós. Qualquer tentativa de convencer a pessoa de uma religião foge desse anúncio do evangelho. Então, quando eu pergunto que evangelho é esse, é porque hoje, e é assunto da aula de hoje, né? Hoje em dia, tem muita coisa misturada no evangelho. Tem muita coisa misturada no evangelho. Como assim, pastor? Muita coisa misturada no evangelho. Ora, quando um programa de televisão evangélico pede para a pessoa colocar um copo de água em cima da televisão para beber depois da oração, eu sou forçado a dizer que isso não é o evangelho de Jesus Cristo.
quando eu trago na minha mensagem uma palavra positiva, no sentido de que todas as coisas vão ficar bem, e aí eu começo a pôr no meio do meu evangelho mensagens de coach desses dias, e eu vou anunciando o evangelho de Cristo, dizendo assim, que Jesus vai ajudar você, vai te enriquecer, vai te dar vitória, ou qualquer coisa desse tipo, nesse sentido sempre positivista, eu vou dizer que isso não é o evangelho que Jesus Cristo anunciou, nem que os apóstolos anunciaram. Então, quando eu pergunto qual é o evangelho que eu estou anunciando, quando eu prego o evangelho, eu preciso fazer uma reflexão profunda de qual é o evangelho que eu acredito e que tipo de evangelho está dentro de mim. E esse é um confronto que eu me deparo quando eu vou para as Escrituras e começo a confrontar o que as Escrituras dizem com o evangelho que eu acredito. E a segunda pergunta dentro do enunciado é: quem prega quando eu estou pregando? Quem prega quando eu estou pregando? Eu vou ser obrigado aqui a fazer uma citação de um. Não vou citar nada, não. Quem prega quando eu estou pregando é assim: adianta eu falar uma coisa para a pessoa, no serviço, na escola, seja onde for, quando eu mesmo não vivo aquilo que eu falo? É como se fosse um evangelho bipolar, né? Eu tenho uma vida que não fala do evangelho de Cristo, mas eu falo do evangelho de Cristo com a minha boca. Então, quando a pessoa ouve a mensagem que eu falo com a minha boca e se atenta às atitudes que eu tenho com o meu corpo, com a minha vida, ele vai dizer: esse cara ele é bipolar, porque ele fala uma coisa e ele faz outra coisa. Então ficam essas duas coisas para a gente pensar. Agora que a gente está entrando na página 29 do livro, que é vivendo na intersecção de duas narrativas. Vivendo na intersecção de duas narrativas. Vivendo na intersecção de duas narrativas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui de nós nasceu católico? Quem mais nasceu católico? Danilo, Carlos, Eu nasci. nasceu católico. Quem nasceu evangélico? Eu já nasci evangélico, já nasci, meu pai já era evangélico, Marcão, o Marcão. Quem nasceu pagão? Nasci pagão. Eu não venho de religião nenhuma, tá? Quem é que veio da Umbanda, por exemplo, de uma religião de matriz africana? Alguém? Não? Beleza. Perceba que no nosso país, quando eu era adolescente, eu tenho 55. Quando eu nasci, você já nascia católico. E por isso que tem essa história do católico praticante e o católico não praticante, né? Porque o Brasil era um país cristão católico. Então, quando você nascia, você já era batizado na Igreja Católica, eu fui batizado na Igreja Católica, e a gente nasce católico. Por que que por que que o Brasil era um país católico? A gente vai ter que voltar um pouquinho na história, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Quando a gente volta lá para o início da Idade Média, quando cai o Império Romano, e uma vez o Império Romano tendo caído, o, o imperador. Ai, como é que era o nome dele? Acho que não era, acho que era o Teodósio. Só um segundinho aqui, irmãos.
só para não falar o nome do imperador errado, e aí eu ser pego aqui de calça curta ou sem camisa, como o, o Joaquim estava falando. Foi 380, quando Teodósio, era esse mesmo nome, quando Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Teodósio. E em 313, o Constantino tinha divulgado o Edito de Milão, o Edito de Milão, que impedia as perseguições no Império Romano, perseguições aos cristãos, né? E em 380, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. O Império que está em decadência, mas a religião se torna na liga, né, que vai amalgamar esse império todo. Então, por onde se estendia o Império Romano, agora se estende o cristianismo. Essa época foi chamada de cristandade. Então, o cristianismo varre todo o Império Romano, a Europa toda, a África, norte da África, o Oriente Médio, vai para onde estava o Império Romano, se torna um, um lugar de matriz cristã. Eu não posso dizer que é esse cristianismo que a gente pensa hoje, assim, o cara aceitou Jesus, aceitou Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus, nasceu de novo e se batizou. Uma época de reis e reinos e tribos e clãs. Se o rei era cristão, pronto, todo mundo, o império é cristão. Então, se o rei é cristão, o clã dele é cristão, acabou. Então, é um cristianismo assim, goela abaixo, né? E desse Império Romano desponta a civilização ocidental. A civilização ocidental. Depois, por volta de 1500, quando acontece a Reforma, você tem dois polos na civilização ocidental, lá pela Europa. Um polo cristão protestante e um polo cristão católico. Tem as grandes navegações, a gente já estudou isso na história, você estudou na história, as grandes navegações e os países ocidentais estão navegando pelo mundo buscando colônias. Então, nosso Brasil aqui foi colônia de Portugal. A América do Sul foi colonizada pela Espanha. A Inglaterra foi colonizar a Índia e vários países colonizaram a África. Então, aquele conglomerado de nações na Europa, que são o mundo ocidental, a gente chama de mundo ocidental, aí eles eram a ideia de uma sociedade evoluída e perfeita. Quando a gente é colonizado aqui no Brasil, por exemplo, quando um filho da elite ia estudar, para onde ele ia? Para a Europa. Era lá que ele ia estudar. Então, quando vem a colonização para cá, nós brasileiros conseguimos manter a nossa cultura indígena? Não, os índios foram massacrados. Qual é a cultura que vem prevalecer na nossa nação? A cultura ocidental, a cultura que vem lá da Europa. E assim essa cultura ela vai sendo levada através da colonização para vários lugares. Então, a gente que nasceu católico aqui, ou protestante, né? A gente tem um pensamento na cabeça. A gente tem um pensamento na cabeça. Mas se você pegar a cabeça, por exemplo, de um japonês lá no Japão, ele não cresceu segundo a cultura ocidental. Se você pegar uma pessoa que mora no Oriente Médio,
ele não cresceu dentro dessa cultura ocidental. Se você pegar um habitante da Austrália, um aborígene da Austrália, também não cresceu, até que a Austrália virou colônia inglesa. Então, eu quero dizer para você com isso que há muitas culturas pelo mundo. Se você perguntar, se a gente parar para explicar como é que o mundo nasce, eu vou dizer assim, o mundo nasceu, foi Deus quem criou o mundo. Eu tenho uma história para contar, né? Deus criou o mundo, o homem pecou, Jesus veio e salvou o mundo. Essa é a nossa grande história. Se você perguntar para um japonês, ele vai ter uma outra narrativa para a história dele. Se você perguntar para um chinês, ele tem outra história diferente. Se você perguntar para alguém para um beduíno do Oriente Médio, a história dele é outra a respeito do mundo, de tudo, dos costumes, da vida, da família, de tudo. A cabeça dele é completamente diferente da nossa. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que a Idade Média passa, acontece uma grande revolução nesse mundo ocidental, lá na Europa, que vai derrubando por terra todo aquele engessamento que a igreja produziu no mundo, enquanto esse cristianismo dominou o mundo. Então você tem o iluminismo, a Revolução Francesa, você tem o desenvolvimento das ciências, você tem a filosofia avançando, para não ficar meio muito chato, mas você tem, por exemplo, a teoria de Darwin, que vai falar sobre as espécies e o desenvolvimento delas, e etc, etc, etc. E, de repente, esse mundo ocidental, que era predominantemente cristão, ele começa a se tornar um mundo predominantemente racional, científico, e Deus deixa de ser o centro da história, e Deus passa a ser um apêndice, uma observação. Deus deixa de ser o Senhor de todas as coisas para ser a nossa religião só. Então é coisa de fora o íntimo. Então, na página 29, quando o autor aqui começa a falar sobre vivendo na intersecção de duas narrativas, é nesse ponto que nós estamos, na página 29. Vivendo na intersecção de duas narrativas, de duas grandes histórias que dão sentido para a história das pessoas que vivem debaixo dela. Até aqui tudo ok? Ok, estamos indo. A grande diferença nossa cristã evangélica, e cristã eu acredito, não só evangélica, mas cristã, é que no Velho Testamento você tinha um povo de uma cultura só, povo judeu, monocultural, uma língua só, uma cultura só, uma experiência de vida só, uma narrativa de vida só, simples. Quando Jesus encarna e a mensagem do Evangelho de Deus, que é para a salvação, não é só para a salvação do judeu, mas é para todos os povos, tribos, línguas e nações, essa igreja que nasce, ela é multicultural, ela é multiétnica. Várias culturas pulam para dentro do evangelho. Várias culturas. E o evangelho agora, ele é muito diferente do que foi o judaísmo. Então, vivendo na intersecção de duas narrativas, começa com essa explicação. Eu vou colocar aqui na página 30, eu grifei a seguinte situação. Cada comunidade cultural tem em comum uma narrativa que molda e organiza sua vida coletiva. E nenhuma dessas narrativas é neutra, quer em termos filosóficos, quer em termos religiosos. Bem lá no começo da página 30. Ou seja,
as muitas culturas que se estendem pelo mundo, e elas moldam e organizam a sociedade daquela cultura, elas não são neutras religiosamente falando. Todas as culturas têm uma religião dentro delas, têm uma filosofia de vida, de ética, de valores, de costumes, está tudo ali dentro. E ele vai dizer aqui, depois no parágrafo de baixo, a narrativa que moldou a cultura ocidental. Então, quando a gente fala cultura ocidental, é essa cultura da Europa, que se estendeu para as colônias e que hoje, com a globalização, está tudo meio lascado, né? A narrativa que moldou a cultura ocidental por vários séculos é uma narrativa de progresso. Bom, se eu pensar na lei de Darwin, que vai dizer que da evolução das espécies, e a evolução das espécies, ela acaba fazendo com que os mais fortes sobrevivam. Vocês assistiram? Vocês estudaram darwinismo na escola? O meio seleciona os mais aptos, então os mais fortes sobreviverão, os mais fracos não vão sobreviver, e isso produz, em um certo sentido, a evolução. O pensamento do iluminismo, do humanismo dentro da cultura ocidental, pensando com uma mente assim de a gente está progredindo, a gente está prosperando, a gente está crescendo, a sociedade está evoluindo, o homem está evoluindo. É uma narrativa de progresso que vem depois do período da cristandade. Então ele vai dizer assim, olha, é uma narrativa de progresso que afirma que estamos caminhando na direção de uma liberdade e prosperidade material cada vez maiores, estamos fazendo isso mediante o esforço exclusivamente humano, em especial por meio da ciência incorporada na tecnologia e da aplicação dos princípios científicos à nossa vida social, à economia, à política e à educação. Isso aqui era o pensamento que dominava a cultura ocidental depois da cristandade. O que está escrito na bandeira brasileira? Alguém sabe? Ordem e progresso, eu vi umas bocas murmurando aqui. Porque você sabe de onde vem essa frase aí? Ordem e progresso é de uma filosofia que recebeu o nome de positivismo. Positivismo, pós-darwinismo e tudo mais, essa ideia de que a humanidade está em progresso. Se você colocar as coisas em ordem, ela vai progredir, porque ela está em ampla evolução. Essa era a ideia, né? Então, quando a gente para hoje, nós aqui, a gente está aqui na sala de aula, quando a gente para aqui, e eu pergunto assim, por que eu penso como eu penso? Por que são esses pensamentos que estão na minha cabeça, essas deduções, essa ética, essa moral, esses valores, essa fé, essa religião? Como é que essas coisas todas estão dentro da minha cabeça? Porque a gente vive dentro de uma cosmovisão dominante. Desde que a gente nasce, as coisas estão entrando dentro da gente e formando a nossa cabeça. Por isso, quando você viaja e vai para um país, talvez muito distante ou exótico, as pessoas têm um sistema de pensamento diferente do nosso. E para cada lugar que você vai, é um sistema de pensamento diferente. As pessoas são mais recatadas, abraçam menos, as pessoas tem cultura para todo tipo e todo jeito. Então, lá no último parágrafo, ele vai dizer assim, ó, para que os cristãos compreendam o contexto cultural em que têm que procurar vivenciar a verdade da narrativa bíblica, é preciso dizer 3 coisas sobre essa narrativa ocidental contemporânea do mundo. A gente falou a semana passada que nós somos cristãos e para nós a narrativa da Bíblia é a nossa narrativa suprema. Mas a gente vive nesse mundo. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer assim, ó,
Assim como a própria narrativa bíblica, a narrativa ocidental afirma ser a verdadeira narrativa do mundo. Opa, primeiro problema que a gente encontrou aqui. Existe a nossa narrativa de mundo cristã, mas a gente vive dentro de uma cultura que tem uma outra narrativa de mundo. E essa outra narrativa de mundo diz ser a narrativa certa, a maior, a que abarca todas as outras narrativas. Ela é a narrativa superior. Aliás, com frequência, ela simplesmente pressupõe essa superioridade. Pressupõe essa superioridade. Deixa eu fazer um comentário xenofóbico aqui, vocês permitem? Eu só não posso ser preso ou acusado de xenofobia. Mas deixa eu fazer uma pergunta idiota para vocês. Alguma vez na sua vida você viu, sei lá, um documentário de alguma nação africana ou de alguma nação lá no Oriente Médio, onde as mulheres têm que usar burca, e um sentimento dentro de você sugeriu assim na sua cabeça: nossa, como esses caras são atrasados. Já pensou isso? Já. Como a nossa cultura está avançada em relação à cultura dessas pessoas? Eu não vou perguntar, não vou falar para você falar assim, porque aí você vai se acusar de ser um xenofóbico. Mas eu vou dizer para você que a gente já pensou bastante nisso. Quando os colonizadores chegaram no Brasil e viram aquele monte de índio pelado, eles não vieram só trazer o catolicismo. Eles trouxeram junto com o catolicismo uma cultura que eles achavam ser superior à nossa cultura indígena no Brasil. Então eles põem roupa no índio, eles ensinam outra língua para o índio. Eles estão fazendo uma catequese, né? Eles estão catequizando, mas na verdade eles estão dando, junto com o evangelho, eles estão colocando uma outra cultura. Vou dar um exemplo assim, também interessante para nós. Quem cresceu numa igreja evangélica ou está numa igreja evangélica há muito tempo? Bastante gente aqui. Legal. Alguns de vocês passaram pelo dilema de que na igreja evangélica não podia ter bateria, nem cavaquinho, nem violão ou qualquer coisa assim, porque esses instrumentos não eram sacros? O que podia usar na igreja? Piano e órgão. Alguém aqui pegou a época de que só se usava na igreja terno e gravata? Quando eu era pequeno e eu ia para a igreja, irmãos, os diáconos iam de terno, gravata e colete. Sabe, terno com colete? Terno e gravata. Eu pergunto para você, mas por que é isso aí? Porque essa era a roupa da cultura ocidental. Essa cultura vem para o Brasil, essa roupa vem junto. Essa roupa se torna padrão dessa cultura. E na igreja, eu tenho que usar essa roupa. O piano e o órgão é cultura americana, coral, cultura americana, que vem com os missionários para o Brasil. E quando chega aqui para pregar o evangelho da religião protestante, é assim que eles fazem. Faz uma igreja, bota um piano, um órgão, um coral. E o samba não pode, porque o samba é da nossa cultura, e a nossa cultura é inferior à cultura deles. A cultura deles é soberana. A nossa cultura está errada. A nossa cultura é do diabo. A nossa cultura ela tem que ser abolida. Então, eu estou dizendo isso porque são os choques culturais e das narrativas que vão se manifestando e vão moldando a cabeça da gente. Então, a primeira coisa que o autor diz aqui, isso foram só exemplos para a gente entender um pouco essa coisa que é cosmovisão e que a gente às vezes
nunca falou a palavra, mas a gente sabe o que é, a gente tem uma, e a gente só não sabe de onde ela veio, mas ela veio de um monte de lugar. Em primeiro lugar, então, assim como a própria narrativa bíblica, a narrativa ocidental afirma ser a verdadeira. Em segundo lugar, na página 31, à semelhança da narrativa bíblica, a narrativa cultural abarca tudo, com reivindicações sobre todos os aspectos da vida humana. Então, a narrativa de vida ocidental, ela é senhora de tudo, assim como a narrativa bíblica, né? Porque se Deus é senhor de todas as coisas, Deus está sobre todas as coisas, mas a cultura ocidental vai dizer, não, o que está sobre todas as coisas é a nossa narrativa. O progresso, e papapá, e a ciência, e a gente está sobre todas as coisas. E a terceira legal, a terceira afirmação aqui, é que a narrativa ocidental é radicalmente, embora não totalmente, incompatível com a narrativa bíblica. A narrativa ocidental, essa na qual eu e você vivemos, ela é radicalmente incompatível com a narrativa bíblica. Aí eu vou ter que ler o parágrafo inteiro aqui, desculpa, tá, gente? Em nossa cultura contemporânea, nos nossos dias, duas narrativas bem diferentes são apresentadas. Uma delas é a narrativa da evolução, do desenvolvimento das espécies por meio da sobrevivência do mais forte, e a narrativa do surgimento da civilização, nosso tipo de civilização, seu êxito dando à humanidade o domínio sobre a natureza. A outra narrativa é a que está corporificada na Bíblia, a narrativa da criação e da queda, a narrativa da eleição divina de um povo para ser o portador do propósito de Deus para a humanidade, e a narrativa da vinda daquele em quem esse propósito deve se cumprir. Essas são duas narrativas diferentes e incompatíveis. Tá muito distante do seu pensamento, ou tá todo mundo junto aqui, andando e caminhando? Tá tudo ok? Tudo ok. Então, a gente está vivendo aqui no Brasil com esse nosso pensamento, que Deus criou o mundo, que Jesus Cristo veio salvar, que o mundo vai ter um fim, né? Que o mundo vai acabar, o apocalipse vai acontecer, essa é a nossa visão de mundo, mas eu vivo numa outra narrativa. Tem até um desenhinho aqui, ó. Eu até pintei o desenho, não sei se vai dar para ver, as duas narrativas, e a gente está aqui na intersecção das duas narrativas. Aí o que acontece? Eu fiz até eu pinto sempre meu livro, né? Cadê a Luciana não gosta, mas eu rabisquei bem o meu livro aqui, olha. Pintei ele aqui, ó. Até fiz uma estrela aqui, ó. E eu pintei assim, ó. Não podemos simplesmente optar por nos isolar da cultura ao redor, porque a nossa vida está entretecida, igual um tecido, igual um bordado. Nossa vida está entretecida em suas instituições da cultura, nas línguas, nos costumes, nos relacionamentos, nos padrões sociais. Então não dá para nós nos isolarmos da cultura que nos cerca. Nossa corporificação do reino de Deus precisa assumir forma cultural em nosso tempo e lugar específicos. Aí o autor vai dizer assim, ó, que quando nós cristãos nos incorporamos a narrativa bíblica, quando nós incorporamos a cosmovisão cristã, acontece um problema grande e grave. Não sei se muito grave, mas grande. Eu entro em choque com a cultura na qual eu estou inserido. E aí, o que eu faço nesse momento? Essa é a pergunta dele aqui, ó. Embate missionário ou concessões?
embate missionário ou concessões. A gente está agora, nesse nosso momento, que é bem posterior a esse que o autor aqui escreveu. Esse livro aqui é de... Deixa eu... não é muito não. Primeira impressão, 2016. O livro é de 2016. O livro é novo. Mas se separar um pouquinho, a nossa cultura, a cultura, e aí não é só brasileira, né? A gente vive num mundo globalizado, mas essa narrativa, essa cosmovisão dominante da nossa sociedade, ela tem dito para nós, e para toda a sociedade, ela tem se posicionado sobre alguns temas. Então, por exemplo, aborto, orientação de gênero, congelamento de óvulos e de espermatozoides e de sei lá o que mais. São temas que vão sendo jogados e impostos por essa narrativa cultural, essa cosmovisão dominante na qual nós vivemos. E aí nós somos igreja, como é que a gente faz? A gente abre concessões ou a gente entra num embate missionário? E aí eu vou ler para você aqui. Se a igreja é fiel e está comprometida em demonstrar na totalidade de sua vida que o evangelho é verdadeiro, se eu e você quisermos, como igreja, mostrar para o mundo que o evangelho é verdadeiro, a gente vai entrar num embate missionário, um choque entre a narrativa bíblica e a narrativa cultural. Mas no meio aqui, ó, tem um outro parágrafo que começa assim, ó, mas existe outra possibilidade mais sombria. Se a igreja, consciente ou inconscientemente, aceitar a narrativa de mundo da cultura ao redor como sendo uma narrativa básica, como o verdadeiro relato do mundo, então a igreja será obrigada a ajustar o evangelho para se encaixar de alguma forma na narrativa cultural. E se o evangelho for adaptado para assumir esse lugar secundário dentro de outra narrativa mais abrangente, a igreja terá como resultado inevitável concessões e infidelidade, pois ela não está oferecendo o evangelho ao mundo de acordo com o que o próprio evangelho ensina, a saber, que só ele é a verdade acerca de nosso mundo e de nossa vida nesse mundo. Você acha que a igreja não vou dizer a nossa igreja só, né? Você acha que a igreja hoje tem vivido um embate ou ela tem vivido concessões? É uma forma de você trazer a cultura para dentro da sua religião, para você poder... Esse embate fundamentalista que o Ezir falou, eu vou dizer que, na verdade, não é gente que está corporificando o reino, mas é gente que quer transformar o país numa nação cristã, não pela pregação da graça, mas pela política, pela força, pelo poder. Aí é doidura, é doideira. Há um missionário, Leslie, deixa eu dar para ler aí, Leslie Newbigin, escreveu esse livro aqui, ó, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Depois que eu comecei a ler esse livro aqui, o nosso, eu percebi que ele cita esse aqui, esse cidadão aqui, que viveu muitos anos no Oriente Médio, dando aulas e sendo missionário. E quando ele volta para a Inglaterra, ele olha para a igreja, quando ele chega lá, e fala, mano, o que aconteceu
nesses 40 anos que eu fiquei fora. Que igreja é essa? Então, ele vai dizer, é a frase que ele diz aqui na página 33, ó. Ou melhor, ele começa no último parágrafo da 32. Leslie Newbigin, que é o autor desse livro aqui, esse outro aqui, cria que, na realidade, isso é o que já tinha acontecido, ou seja, ele não acreditava que a igreja estava num embate missionário, ele acreditava que a igreja tinha feito concessões. Quando ele volta, depois de 40 anos dando aula em Israel e pelo Oriente Médio, ele vê uma outra igreja. Ele cria que, na realidade, isso é o que já tinha acontecido na igreja cristã do mundo ocidental contemporâneo. Newbigin havia passado 40 anos como missionário na Índia, e quando retornou à Europa, possuía o dom de novos olhos para ver a incompatibilidade entre a narrativa do Evangelho e aquela outra narrativa que estava em ação moldando a cultura ocidental contemporânea. Newbigin cria que a igreja havia feito profundas concessões em sua maneira de vivenciar o Evangelho, permitindo que a narrativa bíblica fosse incluída na narrativa científica contemporânea. Ele afirmava que a igreja ocidental é um caso de sincretismo avançado, pois aceitara a fusão de dois pontos de vista incompatíveis. Aí ele fala assim: quando o evangelho é meramente absorvido pela narrativa cultural ocidental, ele é reduzido à condição de mensagem religiosa privada sobre uma salvação desencarnada, futura e sobrenatural, postergada para um futuro indefinido. Ô, Jorge, ficou complicado. Espera aí, vamos tentar entender esse trem aqui. Vamos tentar entender esse trem aqui. O mundo diz assim, a cultura diz assim: nós viemos do macaco. O ser humano está em evolução, os mais fortes vão prevalecer sempre, cada vez mais. As ciências dão conta do Big Bang, de como esse mundo começou. Então, essa é a narrativa correta e certa. Aí, eu estou aqui abrindo concessões para essa narrativa, como igreja. Até que chega uma hora que a minha fé cristã, ela se torna mais uma das minhas escolhas que essa cultura permite aos seus cidadãos. Por exemplo, o cara vai, eu vou dizer assim para a pessoa: olha, Jesus Cristo é a verdade. A pessoa vai dizer assim para mim: não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Então, eu tenho a minha verdade. A fé cristã deixa de ser a narrativa que dá sentido à existência, ao mundo e à vida, e a fé cristã se torna mais uma coisa a ser colocada na prateleira. E essa cultura vai dizer assim: essa questão de religião é de foro íntimo. Guarda isso aí no seu guarda-roupa. Isso aí é a sua fé, é a sua religião, que nada diz e nada tem a ver com a cosmovisão dominante. Ela não explica o mundo, ela não explica a vida, ela não explica nada. É só uma religião que você escolheu, como qualquer outra religião que há sobre a face da Terra. Então, você guarda isso aí, que isso aí só vale para você. A gente que é cristão, que imagina Deus governando todas as coisas, a cosmovisão vai dizer assim: não, seu Deus não governa nada. Isso aqui só diz respeito à sua escolha. Isso aqui é só para a sua vida. Isso aqui só tem importância para você, só serve para você. Então, a minha escolha de religião e de fé é alguma coisa que não pode ser vivida hoje. Para viver hoje, eu tenho que me moldar a essa cultura dominante, a essa cosmovisão dominante.
A religião, então, diz respeito só à minha salvação futura. Não é um evangelho a ser vivido dia a dia, incorporado, anunciado com a nossa vida. Só diz respeito ao para onde você vai quando você morrer. E cada religião tem uma posição. Você diz que vai para o céu, há quem diga que vai tudo acabar, há quem diga que vai reencarnar. Então, cada um tem a sua verdade e o evangelho, e essa narrativa suprema que a gente entende ser as escrituras, ela se molda, ela se retrai, ela diminui e ela vira uma escolha. Na prateleira onde as pessoas podem escolher seu sexo, o seu gênero, né? Com quem ela vai praticar sexo, que religião ela quer ter, qual a ética que ela quer ter, são as escolhas que a pessoa vai fazer na vida, e aí ela fecha o guarda-roupa, tá lá. E ela só abre quando ela quer mexer com alguma coisa ali, não diz respeito ao todo da vida, sabe? Tá guardadinho, só vai fazer sentido quando ela morrer. É isso que o autor está dizendo aqui. Ok? Tudo bem até agora? É por isso que ele vai dizer assim, ó, libertando o evangelho para um embate missionário. A cosmovisão pode contribuir? Por que libertar o evangelho? Porque para o Leslie Newbigin, depois de anos na Índia, quando ele volta para a Inglaterra, ele fala assim, mano, o evangelho mudou. Está lá no guarda-roupa. E virou uma opção de salvação futura, virou nada. A gente tem que libertar esse evangelho para que ele encarne na vida das pessoas e esse embate missionário aconteça. E as pessoas entendam que existe uma narrativa. Por isso que quando eu comecei o nosso bate-papo de hoje, eu perguntei para você qual é o evangelho que a gente anuncia quando a gente prega o evangelho. E se quando a gente prega o evangelho, quem é que prega? Se são as minhas palavras ou se é a minha vida encarnada, que tem o reino de Deus encarnado. Porque muito do evangelho pregado hoje é você tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Essa é uma salvação futura. Aí, quando o cara vai para a igreja quer moldar o cara segundo as suas perspectivas denominacionais. Mas que não diz respeito, veja, não diz respeito a uma mudança de pensamento. O que acontece é que a pessoa se adapta àquele padrão religioso no qual ela está inserida. Vou dar um exemplo para você. Vou forjar um exemplo aqui. Eu vou na igreja, e a igreja fala que Deus criou o mundo. Eu particularmente não creio nisso. Eu acho isso aí um retrocesso, né? A pessoa tem que ser muito burra para dizer que Deus criou o mundo. Mas eu vou na igreja e eu gosto da igreja. Mas não é tudo lá que eu acredito. Sabe? Eu vou na igreja, mas eu acho que meu corpo, minhas regras. Eu sou a favor do aborto, mas eu vou na igreja lá. Você percebe que a pessoa pode estar dentro da igreja e ela pode nem refletir a respeito dessas coisas, apesar dela ter uma posição a respeito dessas coisas. Ela só não se perguntou se a posição que ela tem a respeito dessas coisas é a posição cristã do evangelho ou ela é a posição da cultura dominante. Todos nós temos posições sobre todos os assuntos. A gente só não sabe se a nossa cosmovisão ela é realmente
cristã e ela está embasada realmente nas Escrituras. Então, eu vou dar um passo atrás aqui do autor, para que durante a leitura a gente, aos poucos, passe pelo caminho de um autoconfrontamento. Um autoconfrontamento. Porque eu acho que não é só a gente libertar a cosmovisão cristã para que ela possa ter esse embate missionário. Eu faria a seguinte situação aqui, fugindo um pouco até do aspecto do livro. E eu sabia disso, eu tenho uma cosmovisão cristã, se me libertar para o mundo, o que eu vou falar? Que evangelho eu vivo? Se eu for para o mundo, eu vou viver esse embate ou eu já fui dominado, moldado por esse mundo? Nas minhas convicções e posições, nos meus pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Ele não está falando de raspar o sovaco, ou de usar saia comprida, ou de usar shorts. Ele está falando de uma visão de mundo que controla, que escraviza, que molda. E ele vai dizer: a gente não pode ser moldado. E Paulo vivia numa região multicultural. Ele estava dentro do Império Romano. A descida do Espírito Santo em Atos 2 é antes de Paulo, obviamente, mas ela é um negócio espetacular, assim. Você tem povos, gente de todos os povos, línguas. Você tem um encontro multicultural e todos ali sendo alcançados pelo Evangelho. E depois Paulo convida a todo esse povo a não se permitir ser moldado pelas culturas dominantes, mas eles produzirem um embate missionário com essas culturas. Então, o último parágrafo, a última parágrafo aqui da página 33, eu risquei de novo, tá, Luciana? Risquei tudo, ó, pintei de verde do Palmeiras. E ainda até escrevi aqui, ó, propósito do livro. Não dá para ler direito, mas está aqui. Ele fala assim, ó: poderá esse conceito de cosmovisão nos ajudar a realizar na atualidade o que eles chamaram a igreja a fazer naquela época? Libertar o evangelho de sua escravidão à cultura ocidental contemporânea? Será que a cosmovisão pode fazer isso? Será que estudando a cosmovisão e entendendo a cosmovisão, ela poderia libertar o evangelho da escravidão que ele está confinado, escravidão à cultura ocidental? Os autores vão dizer assim: acreditamos que pode, e defender isso será a nossa tarefa no restante desse livro. Então, a tarefa do autor nesse livro aqui é tentar levar a igreja, a partir desse conhecimento e desse entendimento, a se libertar das amarras da civilização ocidental e promover esse embate missionário para que o mundo reconheça Jesus Cristo e conheça a Deus. É aqui dentro que nós estamos. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Angélica, são 9h34. Vou pedir para desligar a gravação, porque eu vou conversar só com os irmãos da igreja aqui. Gente querida do YouTube, um abraço, fiquem com Deus. Vocês não vão embora não, vocês ficam aí.